Pouco tempo atrás eu fiz uma entrevista do milionário com Dogecoin, o cara que pegou ali o seu dinheiro, investiu tudo em Dogecoin e fez milhão em apenas 69 dias, chegando ao patrimônio de mais de 3 milhões de dólares. Esse vídeo pegou um hype muito grande e várias pessoas apareceram dizendo que ele não é trader e que ele é um apostador, outras pessoas dizendo que admiravam o que ele tinha feito, e eu vou dar aqui a minha opinião e vamos colocar os pingos nos is sobre ser trader, ser apostador, ser investidor, o que nós somos afinal. Fala comigo, tubarões do mercado financeiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, o ponto mais importante desse vídeo não é simplesmente julgar o milionário com Dogecoin, o Pro The Doge, o Glauber, mas sim conversar um pouco também sobre um ponto que me perguntam muito. Uriel, falam que day trade é aposta. Uriel, ser trader é ser um apostador. Vamos falar sobre isso. Eu já fiz um vídeo falando um pouco da minha opinião sobre isso, mas eu vou mais a fundo nesse vídeo daqui. Primeiro a gente vai dar uma olhada nos comentários que fizeram no vídeo anterior. Vamos ver o que a galera tá falando. Daniel Oliveira. Mas aí, pelo que eu entendi, ele está com todo o patrimônio investido em Doge. Tudo que sobe, desce, tudo que desce, sobe. O certo seria ele diversificar a carteira e a renda, até porque Doge é uma shitcoin. Sim, Doge é uma shitcoin e eu já fiz inclusive até um vídeo depois desse, falando ali os prós e os contras de Doge ser uma shitcoin e você poder investir nesse tipo de moeda, vamos assim dizer. O ponto aqui é, ele tá falando de diversificação. Pensa comigo, se o Glauber, se o milionário com Dogecoin tivesse diversificado e não investindo tudo em Dogecoin, ele teria feito os seus lá 3 milhões de dólares que ele chegou a alcançar? Não, muito provavelmente não, porque nenhum outro ativo, ou tiveram outros ativos, mas seriam ativos mais arriscados que o Dogecoin, e o que ele dá a entender aqui é que era para diversificar, para colocar em coisas mais seguras, não tiveram uma valorização tão alta. Então, o que o Glauber fez foi tomar risco, ele tomou risco até as tampas e teve o prêmio desse risco que ele tomou. Então, falar de diversificação para esse tipo de operação, eu não vejo muito sentido. A Cássio Lima teve aqui um comentário muito interessante. Eu garantia 1 milhão, aqui a gente tá falando em dólares, tá pessoal? Não tá falando de 1 milhão de reais. Afinal, o Glauber mora nos Estados Unidos, então a gente tá falando tudo em dólar. Eu garantia 1 milhão e depois especulava o restante, né? Eu achei muito interessante e muito inteligente essa postura aqui do Cássio. Mas vale lembrar uma coisa que o Glauber falou lá no vídeo, que toda realização de lucro que ele tiver menos de um ano, ele vai ter que pagar 40% de imposto lá nos Estados Unidos. Então ele pagaria, se ele resgatasse 1 milhão, 400 mil dólares de imposto e só ficaria com 600 mil dólares, o que ainda é uma boa quantia. Mas eu achei bem coerente essa visão do Cássio, assim ele teria ali um break-even, um stop, não teria a chance de perder mais do que 1 milhão que ele já resgatou. Pedro Ari, o maluco é louco, e Mukirana, um péssimo exemplo a se seguir. Louco? Louco por tomar riscos? Louco por ter mais coragem do que você provavelmente tem, Pedro? Eu não acho ele louco, eu realmente admiro uma pessoa que tem coragem de tomar o risco que ele tomou. Eu não tenho coragem de pegar todo o meu patrimônio, nunca tive, pegar todo o meu patrimônio e enfiar numa moeda, numa shitcoin e pegar a valorização daquilo, tá? Eu galguei meu patrimônio aos poucos fazendo trade, tendo resultados consistentes, mas dizer que a pessoa é louca por ter tomado esse risco, eu não acho isso uma loucura, eu acho muito corajoso. Afinal, dizem que a diferença entre o gênio e o louco é a realização. Então, o Glauber foi um cara que realizou. Então ele seria considerado um gênio. Mas mesmo assim, tem gente que fala que é loucura. E sobre ser Mukirana, eu mesmo tenho vários familiares que vivem me chamando de Mukirana, mesmo eu tendo um estilo de vida acima da média de 90% dos brasileiros que eu conheço. Mas ser Mukirana ou não é uma opção dele, porque o dinheiro é dele. E se a gente parar para pensar que ele ainda não realizou os lucros, ele está fazendo uma coisa que eu sempre ouvi a minha mãe falar: não conte com ovo no cu da galinha. Ou seja, não conte com dinheiro que ainda não está nas suas mãos. Então ele faz mais do que o correto de permanecer ali com o estilo de vida dele baixo custo, enquanto ele não realizou o lucro dele. Então dizer que ele é um péssimo exemplo a se seguir,
Eu não acho um péssimo exemplo a se seguir quem economiza o seu dinheiro por não ter realizado os lucros ainda. Eu acharia um péssimo exemplo a se seguir uma pessoa que não realizou os seus lucros ainda e já está gastando como se fosse aí a última bolacha do pacote, eu tenho todo o dinheiro do mundo, se torna um arrogante e por aí vai. Isso sim é um péssimo exemplo a se seguir. O cara deu all-in de maneira louca, acertou dessa vez, parabéns. Porém, quem ganha uma vez acha que vai conseguir sempre, até perder tudo. Não tenho nada contra o rapaz, sucesso pra ele, mas é um péssimo exemplo a ser seguido. Mais uma pessoa dizendo que o cara é um péssimo exemplo a ser seguido. O ponto do comentário do Lucas Oliveira, que quem ganha uma vez acha que vai conseguir sempre até perder tudo. Isso seria uma pessoa sem gerenciamento de risco. Eu não posso dizer se o Glauber ou você que conseguiu aí fazer um feito semelhante tem um gerenciamento de risco ou não, mas o que eu aconselho é sempre tenha o gerenciamento de risco e uma vez que você atingiu um patrimônio, um patamar na sua vida, seja hoje ou seja daqui 10 anos, lembre-se disso que eu vou te falar, não se exponha ao risco da ruína, tá? Porque você, por exemplo, eu que já atingi o nível de vida que eu sempre quis, cara, pra que eu vou me expor ao risco de voltar pro zero? Pra que eu vou me expor ao risco de voltar pro nada, da onde eu vim? Então, se você atingiu um patrimônio legal, até pra você, Glauber, talvez se você estiver assistindo esse vídeo, quando você realizar os seus lucros, cara, nunca mais se exponha a voltar nesse patamar que você estava. Essa é uma opinião minha para quando você atinge o nível de vida que você deseja alcançar. Mas por outro lado, eu quero chamar a atenção de vocês para um outro cara muito famoso, chamado Elon Musk. O cara, ele tinha um patrimônio, se eu não me engano, de 500 milhões de dólares. O que é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Isso lá nos anos 2000, há muito tempo atrás, quando ele tinha uma empresa que foi vendida para o PayPal por 500 milhões de dólares. Cara, ele era meio bilionário, certo? 500 milhões de dólares. E pra quem não sabe, ele pegou esse dinheiro, comprou a Tesla, fundou a SpaceX e, cara, deu all-in literalmente nessas duas empresas. E hoje você vê a Tesla, a SpaceX aí, nesse patrimônio gigantesco, coisa linda, mandando foguete pro espaço, voltando foguete do espaço, carro dirigindo sozinho, mas o passado recente, inclusive, da Tesla, cerca aí de 5, 10 anos atrás, era muito sombrio. Eles estavam literalmente falindo, tá? Eles estavam literalmente falindo e o Elon Musk não tinha mais dinheiro para colocar na empresa, até que começou a dar certo e hoje ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Então, se ele não tivesse dado a win, se ele tivesse levado a vida dele sossegada lá com os 500 milhões de dólares dele, ele teria esse patrimônio que tem hoje? Óbvio que não. Mas ele estaria vivendo mal também? Óbvio que não. Mas existe uma coisa na vida que se chama realização, propósito, enfim, missão. Se você acha que você deve fazer alguma coisa, se você acha que você tem que fundar uma empresa que vai mandar foguete para o espaço e que você vai gastar todo o seu patrimônio para ver aquele seu sonho se realizar, cara, o dinheiro é seu. Ninguém tem que pôr o dedo na tua cara e falar o que você deve ou não fazer com o seu dinheiro, tá? Então, a minha opinião nunca deixa de ser apenas a minha opinião. RLPHZ, olha o nome da pessoa. Fake, né? Total. Se não vender, vai perder tudo. Eu gostaria que você, RLPHZ, por favor, fizesse parte aí da minha equipe, porque eu preciso de alguém que preveja o futuro, tá? Porque assim, eu não preciso mais fazer análise nenhuma, se você sabe do futuro, né? E o Felipe Zillia que disse, muito arriscado, literalmente jogou na loteria e ganhou. Flávio Oliveira, esse cara arriscou tudo, deu certo, mas se não desse, ele tava na rua agora. Marvin Reis, na real ele ainda não tem nada, já que não realizou. E vide que a bosta da Dogecoin não vai chegar a $1 e provavelmente vai derreter, pobre ilusão de um sortudo que não sabe como fez dinheiro. Típico maconheiro que deu sorte na vida. Pirâmide mundial que vai fuder com a vida de muitos. Tendo visto tudo isso, eu vou chegar no ponto principal desse vídeo. Qual que é o limite entre ser um trader, um especulador, um apostador, um investidor, ou seja lá o que for? Cara, na minha opinião, todos nós, eu, você, a sua mãe, a sua avó, o meu pai, minha tia, todo mundo nessa vida é um apostador.
Todos nós somos apostadores. Porque aposta se trata de você entrar em algo acreditando em um destino para aquela coisa, em um resultado para aquela coisa, sem saber se aquilo realmente vai acontecer. Então pensa comigo, quando você começa um relacionamento, um namoro, você sabe se aquilo vai dar certo? Você sabe se você vai realmente casar com aquela pessoa? Não, mas você tá ali prometendo amores e não sei o que lá. Quando você entra numa faculdade, você sabe se, quando você se formar 5 anos depois, aquela área que você entrou vai ser uma boa área ainda? Você sabe se aquele curso que você fez ainda vai ser um curso relevante para o mercado? Se você vai ter emprego naquela área, se vai continuar sendo uma boa profissão? Eu mesmo tive essa experiência, tá? Quando eu entrei na faculdade, lá em 2012, quando eu fiz o vestibular, Engenharia Civil, que foi a faculdade que eu cursei, tava super hypada e, eu conheci engenheiros ganhando muito dinheiro e eu tava saindo no ensino médio e falei, é isso que eu quero pra minha vida, e eu entrei na faculdade. De 2013 pra cá, 90% das pessoas que entraram na faculdade comigo não se formaram. Eu fui uma das pessoas que não se formou. Eu abandonei no 5º ano, faltava 1 ano para me formar. Dos que se formaram, a maioria está desempregada ou está trabalhando de Uber, tendo em casa um diploma de engenheiro. Porque eles me dizem, Uriel, vale mais a pena eu ser Uber do que ir trabalhar para não ser registrado como engenheiro. Vão me registrar como analista, ou seja lá como que for, e não vão pagar o piso salarial de um engenheiro. Quando você é contratado por uma empresa e você fala, cara, vou financiar minha moto aqui porque eu tenho salário todo mês. Você sabe se você realmente vai ter o seu salário nos próximos 36 meses, 60 meses que você está financiando sua moto, seu carro, seja lá o que for, é uma casa mesmo. Você não sabe. Então tudo nessa vida, ou 90% das coisas, das decisões que a gente faz na vida, são apostas, porque você não sabe o futuro, você não sabe o destino, você não sabe aonde você está indo. Você faz a sua decisão, agarra aquilo com fé e fala, cara, é isso, e daqui 5 anos eu vou me formar engenheiro e vou ter um cargo assim, assim, assado, e você se joga, tá? Então, o que diferencia uma pessoa que tem uma vida comum e faz as decisões comuns dela de um trader? O que diferencia um trader que faz as suas escolhas ali minuto a minuto, entrar, sair, parcial, não parcial, estopar ou não estopar, do Glauber, que deu all-in numa shitcoin? Nada, na minha opinião, ninguém é diferente de ninguém. Até mesmo o cara que tá lá no cassino brincando com o dinheiro dele, ele tá simplesmente fazendo uma aposta ali, como todos nós fazemos diariamente. Então sim, na minha opinião, ser trader é ser um apostador. Você entrar numa empresa é você estar apostando. Você entrar numa faculdade, você está apostando. Você entrar num relacionamento, você está apostando. Enfim, tudo nessa vida é uma aposta. Essa é a minha opinião. E você que julga aí o lucro do outro, na minha opinião, você é mais um invejoso, porque você não teria coragem de fazer o que o cara fez, mas é muito bom criticar e é muito fácil deixar um comentário. Felipe Emanuele, ele não é trader. Vamos analisar a operação do Glauber para ver se ele é trader, as decisões que ele tomou? Primeiro lugar, ele setou um objetivo, a meta dele é 10 milhões, então ele tem um alvo de saída da operação dele. Ele não simplesmente entrou ali e falou, vamos ver no que vai dar. Então ele tem um objetivo. Segundo ponto, ele está sendo inteligente na questão dos impostos dele. Ele sair da operação agora, ele tem que dar 40% de tudo para o governo. Se ele esperar por mais 1 ano, ele reduz esse custo somente para 15%. Então, entre você entregar metade do que você tem hoje, ou esperar uma possível valorização, podendo ganhar até mais e reduzindo os impostos, é muito inteligente da parte dele e muita gente não enxerga isso. Terceiro ponto, ter frieza, paciência, controle emocional de segurar a operação e fazer aquilo que foi planejado, coisa que 90% das pessoas que estão tentando ser um trader de sucesso não fazem. Na minha opinião, ele é muito mais trader do que a maioria das pessoas que estão aí estudando e falando mal dele. It's all love, just know we down to ride. No new faces, no strangers.